Deus deu a fé para o homem. Para que essa ferramenta? A fé é uma ferramenta. Para quê? Para usarmos em nossas circunstâncias. A fé é uma ferramenta para usarmos em nossas circunstâncias. Que circunstâncias? Doença, pobreza, miséria, perseguição e outra circunstância, privação. É a circunstância do dia a dia que o ser humano passa. E Deus, na sua misericórdia, proveu armas espirituais para lutarmos contra essas forças. Se Deus proveu essas armas espirituais da fé, é porque esses ataques que nos atacam provém do outro lado, do inimigo de Deus. Pois diz que o semeador saiu a semear a boa semente. Ele tinha consciência que estava plantando a boa semente, que é uma boa colheita. Isso vai dar lucro. Mas à noite o inimigo veio e semeou a má semente. Porém, quando o semeador foi ver, não plantei boa semente? Por que surgiu o mal? Por que surgiu o mal? A má semente, olha o fruto de uma semente. Eu plantei a boa. E ele ficou na interrogação. Essa interrogação muitas pessoas a têm. Por que doença? Por que da morte? Por que tanto ódio? Por que tanto rancor no coração do homem? Por que tanta disposição para dominar e explorar o outro homem? O mais forte explorando o mais fraco? Quer por exercícios de leis, fazendo leis que oprimem o mais forte, o mais fraco por beneficiar o mais forte? Por quê? Aí que está. Esquecem que existe aquele que lança uma semente no coração do homem. E tem uma parábola das Escrituras que diz que Deus não pode arrancar boa, porque se for arrancar boa, pode sair. Se for arrancar má, Deus não pode arrancar a má semente, a má plantação. Porque se for arrancar a má plantação, a boa pode sair junto com ela e ser prejudicada. Então Deus tolera o mal. Deus tolera o mal para não prejudicar o bem. Mas a causa é que há um espírito. Pois o homem é basicamente espiritual. Que ele admita ou não, ele é espírito também. O homem é carne, por isso que vai para a medicina. Né? Quando precisa de uma operação, carne, o médico vai lá e corta. O homem tem inteligência, por isso que ele constrói coisas. E o homem tem emoções, por isso que chora, sorri, se emociona. E o homem tem espírito. Tem espírito. É isso que muitos esqueceram que eles têm. Um espírito que pode ganhar a eternidade. Pois diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe foi dado o poder de se tornar um filho de Deus. Filho de Deus é igual imortalidade. Só por crer em Jesus Cristo. Eis a nossa grande oportunidade para a imortalidade. Porque Deus amou seu Filho. Não, porque Deus amou o mundo, diz a Escritura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vê novamente a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que Deus amou o mundo. Deus não desprezou o mundo. Deus amou o mundo. E de tal maneira que ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar um brinde para o homem. E esse brinde para o homem é a eternidade. É a eternidade. Mas muitos nem pensam nisso e não querem saber disso, porque acham que eles não têm espírito, que eles só têm carne, inteligência e emoção. Coisas que perecem, coisas que morrem e desaparecem. Pois a eternidade está no espírito do homem. E o espírito, você quer ter a visão do espírito? Visualizar o espírito, eu já falei uma vez. Tira o fôlego. Tirou o fôlego do homem, acabou. Ali está o boneco. Aí está o sopro divino do homem. O homem, ele tem esse espírito que deve se revestir da imortalidade. E essa imortalidade está em aceitar o plano de Deus. Aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Para isso, Deus nos deu a fé. Eu tenho uma passagem aqui que está em Hebreus 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isto está dizendo que fé é uma matéria que é agradável a Deus. Isso quer dizer que Deus está de olho na fé. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele olhava a fé. Ele viu a fé da mulher com sangue que tocou nele. Ele falou: alguém me tocou. O povo: como, Senhor? Todo mundo está pressionando o Senhor e o Senhor diz que alguém tocou. De mim saiu poder. Alguém me tocou. A fé da mulher. Ele viu a fé dela. E a fé dela foi: se eu simplesmente tocar na hora da veste dele, eu serei curado. Essa foi a fé dela. Com essa fé, ela desafiou a tradição que dizia: se você tocar em alguém estando com fluxo de sangue, você morrerá. Ela desafiou a morte. Desafiou a multidão e tocou em Cristo. E foi curada. Pois a fé é agradável a Deus, diz aqui. E Jesus olhou a fé daquela mulher que pedia pela sua filha, mas não era judia. Não podia receber a bênção. Pois a bênção, o pão, é para o povo de Deus. Mas ela disse: qual foi a fé dela? Tá bom, os filhos têm pão que está sobre a mesa, mas os cães comem o que resta sobra. Com essa visão, com essa fé, os cães comem o resto que sobra, que cai no chão. Cristo falou: foi grande a sua fé. Por essa sua fé, a sua filha será curada. Veja o que é fé. É uma visão concreta. E é com essa arma da fé que nós vencemos os obstáculos da nossa vida, as nossas enfermidades, os nossos problemas econômicos, as nossas situações da vida.
Pois fé é agradável a Deus. Deus olha para a fé e atende. É esse ensinamento que Jesus Cristo veio mostrar quando ele esteve aqui na terra. Ele buscava ver fé em Israel. Ele viu a fé do centurião, e uma fé tão grande que ele falou: não vi semelhante fé em todo o meu povo judeu. Pois aquele centurião falou: Senhor, a tua palavra é suficiente. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Essa era a fé do centurião. Não precisa da tua presença. Uma palavra tua é suficiente. Jesus falou: nossa, que fé magnífica, que fé grande. Ele acredita na minha palavra. Isso é fé. E essa foi a fé de centurião. Veja que fé é uma arma espiritual que Deus colocou à nossa disposição. E como ela vem? As Escrituras dizem. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter a fé do tipo de Deus. Esta é a fé do tipo de Deus. Aquele que é agradável a Deus. Então você somente vai ser agradável a Deus quando você tiver a fé do tipo de Deus. Que fé é essa? É aquela que vem por ouvir a palavra. Você tem que ler a palavra, você tem que estar atento à palavra. Aí vai brotar fé no seu coração. Com essa fé você vai ser agradável aos Deus. Deus vai ver essa fé. E quando Deus vê a fé, Ele soluciona o seu problema. Como solucionou o problema da mulher do fluxo, como solucionou o problema da mulher síria fenícia com aquela filha que não era judia, não podia receber a bênção, mas disse: essa era migalha, me dá migalha suficiente. Como foi atendido a fé do centurião? Não precisa da tua presença, a tua palavra é suficiente. Com esse tipo de fé, eles foram atendidos nas suas necessidades. Então, Deus passa a mensagem hoje. Você pode ser suprido na sua necessidade. Pois a fé é agradável a Deus, Deus olha para a fé, Deus olha aquela pessoa que tem fé. Deus está de olho na fé do tipo dele, pois ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir, diz as Escrituras. E assim nós vamos receber a bênção de Deus. Então, para que serve a fé? Deus deu essa ferramenta espiritual e Jesus mostrou para nos tirar dos laços do inimigo, para nos tirar das más situações, situações de doença, enfermidade, morte, situações de privação, pobreza, miséria, droga. A fé serve para isso. É a ferramenta espiritual que faz a gente entrar no repouso de Deus, nos seus campos verdejantes. Pois quem conhece a Deus, Ele o guia para campos verdejantes. Jesus diz: essa é a minha paz, eu vos dou a minha paz. A paz de Jesus Cristo é esta fé, que vem por se ouvir a palavra de Deus, as boas novas. E assim sairemos das arapucas do diabo, pois Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo. E nós vamos desfazer essa obra, vamos cooperar com Deus, quando nós acharmos essa fé do tipo de Deus, que vem por ouvir a palavra de Deus. É uma boa nova, né? Tenha a fé do tipo de Deus e vença as suas circunstâncias. Diga como Paulo: eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece dando fé, do tipo dele. E a fé é agradável a Deus. É uma boa nova, né?